Oh, Senhor amado. É bom louvarmos ao Senhor, né, meus irmãos? É bom adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade e tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E nós, como homens de coragem, devemos estar unidos, buscando ao Senhor todos os dias. E eu queria que os irmãos abrissem lá em Atos capítulo 2, um versículo bem conhecido, 2:42. Que fala da perseverança. Deixa eu ver se o microfone está um pouquinho melhor. Som, acho que esse está melhor. Não está tão alto. Então é em Atos capítulo 2, versículo 42. Amém? Os irmãos acharam? Um versículo bem conhecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos ler mais uma vez? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? E é isso que nessa noite Deus tocou no nosso coração para nós fazermos aqui nessa noite. Juntos perseverarmos em oração uns pelos outros, pelas nossas vidas, pela nossa cidade. E nós vamos começar nessa noite falando um pouquinho do grupo Guerreiros de Oração, que eu sei que alguns irmãos conhecem, alguns que estão aqui participam. Nós temos um grupo, os irmãos, de oração que se reúne todo domingo às 6 horas da manhã para orar e buscar ao Senhor pela cidade do Rio Grande, pelo desenvolvimento, pelo crescimento. E Deus tem feito algumas coisas bem interessantes no meio desse grupo. Sempre tem uns que vêm, uns que vão, nem sempre todos podem estar todos os domingos, né? Eu mesmo, alguns domingos eu não posso por causa do trabalho, mas sempre que eu posso eu estou. Mas tem alguns irmãos que estão perseverando sempre todos os domingos ali. E o objetivo deste grupo, meus irmãos, é orarmos para que Deus seja o Deus de Rio Grande. Amém? Para que Rio Grande seja uma cidade onde a gente possa dizer que é uma cidade cristã, que hoje nós temos, né, essa mecha, né, que se fala que a cidade de Rio Grande é uma cidade espírita, né? E nós temos orado muito sobre isso. E muitas vezes, meus irmãos, quando a gente se levanta para orar contra o espiritismo ou umbanda, ou seja lá o que for, a gente precisa estar firme no Senhor, porque muitas vezes o inimigo começa a nos atacar, porque nós estamos guerreando contra eles. E não tem sido fácil para muitos irmãos. E a gente sabe que muitos irmãos enfrentam dificuldades, enfrentam lutas, mas nós precisamos estar firmes no Senhor. E nós temos reunido, meus irmãos, a cada domingo nós temos ido para algum ponto da cidade orar. E a gente vai em vários pontos aí da cidade, né? Já oramos na Santa Casa, oramos na prefeitura, oramos no mercado público, oramos acho que na Câmara de Vereadores, não lembro se a gente foi também. Algumas vezes tem alguns outros lugares que os irmãos foram que eu nem cheguei aí. Oramos no pórtico da cidade, vamos lá, oramos ao Senhor. E qual que é o objetivo principal, meus irmãos? Primeiro, é claro, né, pela salvação da cidade de Rio Grande, temos orado para que os lares sejam edificados, para que os lares sejam transformados, para que o Senhor transforme as pessoas aqui da cidade. E eu até já falei isso aqui para os irmãos, que eu me surpreendi muito quando eu voltei agora para cá, porque eu vi muitas pessoas que eram do espiritismo que estão se convertendo. E isso era uma coisa que eu lembro quando a gente era garoto, quando a gente era jovem aqui, era extremamente difícil isso acontecer. Tu quase não via ninguém do espiritismo se convertendo. E hoje aqui nós temos aqui na igreja vários irmãos, né, que já deram testemunho aqui na frente, que eram do espiritismo e hoje se converteram. Deus tirou as escamas dos olhos e eles hoje estão vendo a luz como ela realmente é. Amém? Isso tem sido bênção. Então, um dos nossos objetivos nesse grupo, meus irmãos, é orarmos pela cidade de Rio Grande para que o Senhor salve a cidade de Rio Grande.
uma cidade que poderia ter um potencial muito grande de crescimento, de desenvolvimento, por causa do porto que nós temos aqui, né? É uma coisa que poucas cidades no Brasil têm, né? Que é essa ligação com o mar aqui, onde vem navios do mundo todo e tudo mais. Então, é uma cidade que teria um potencial para se desenvolver muito mais do que ela é desenvolvida hoje, né? Então, nós temos orado muito sobre isso. Eu vou convidar aqui o irmão Márcio e o irmão Giovanni para que eles contem um pouquinho das nossas experiências aí de oração com os guerreiros de oração. E tem algumas coisas que Deus tem feito, que tem acontecido no nosso meio. E eu queria que eles pudessem estar falando um pouquinho aqui do que Deus tem feito no nosso grupo de oração. E com isso também incentivar os irmãos a participarem com a gente, aqueles que puderem, né? Participarem com a gente. Se você não pode ir todos os domingos, né? Eu até já falei isso aqui uma vez, talvez você tire um domingo por mês e venha orar com a gente às 6 horas da manhã. É uma oração rápida, de 6 às 7 da manhã. Nós sempre escolhemos um canto da cidade para nós irmos, onde nós nos reunimos e lá nós oramos pela cidade. Amém? Amém, meu irmão, a paz, meus irmãos. Essa oração dos guerreiros, né? Ela surgiu no que Deus colocou no coração do irmão Elias. Aí Deus colocou no coração do irmão Elias, o Elias veio conversar comigo. E nós começamos essa oração já vai para 3 anos, já, essa oração. E então, nós íamos fazendo esse trabalho, né, que o irmão citou, pela cidade de Rio Grande, né, orando pelos empresários, orando pelas empresas, orando pelo desenvolvimento. Nós já passamos pela empresa de alguns irmãos, né, já visitamos todas as congregações às 6 horas da manhã, também orando em cada congregação, né. Inclusive, né, Tiago, lá no Povo Novo, nós fomos lá, tudo. E assim, e essa oração, ela já nos trouxe bastante impacto, né, na nossa vida, assim, com Jesus. Porque o que Deus tem feito, pastor Francisco, é incrível, né? Tocou no coração dos irmãos de orarmos, foi 7 manhãs na hora aí da arquibancada. Só que essa parte eu vou deixar para o Giovanni testemunhar ali, que ele mora ali perto ali, o que Jesus fez na arquibancada. Nós fomos para o centro da cidade orar, né? Ali do lado do prédio do Antigo Correio. Hoje o prédio do Antigo Correio vai ser reformado, tá? Por uma entidade não governamental. O calçadão vai ser revitalizado. A biblioteca pública, o Banrisul, doou 2 milhões com supervisão do Banrisul para fazer uma obra na biblioteca. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Né? Jesus está respondendo às orações. Tá? Foi impactante agora, o nosso último dia aqui, que nós oramos aqui, o último domingo aqui, nós resolvemos vir para frente da porta da igreja. Por que nós oramos aqui? E até às 15 horas, como o irmão citou, né? A nossa cidade é citada como uma cidade do espiritismo, né? Espírita. Então, assim, nós sabendo disso, que até às 15 horas, uma reunião deles, onde eles iam sair pela cidade e iam terminar lá na arquibancada, né? Lá, uma procissão deles lá. Nós íamos para cá clamar a Jesus que isso não acontecesse. Nós íamos para cá. E aqui Deus respondeu às nossas orações, adivinha como? Aqui na frente, aqui, 6 horas da manhã, um homem se entregou para Jesus. A irmã Bia estava com nós, a irmã Bia da intercessão estava conosco também, porque nós pedimos o apoio na intercessão também, né? E assim, irmãos, está sendo muito gratificante. Jesus, já nessa oração da manhã, já fez cura no cassino. Tá? Nós estávamos lá no cassino orando lá, e ele curou um irmão, lá no cassino lá. Tá? E por aí vem. Né? E hoje nós temos ali os soldados firmes ali de Jesus ali na oração, como o irmão Robson falou, né? E estamos semeando essa semente para a cidade de Rio Grande, para a cidade de Rio Grande deixar de ser uma cidade taxada como espírita. Né? Eu não aceito isso. Nós, crentes, não devemos aceitar isso. Nós, crentes, devemos dobrar nossos joelhos e dizer: eu quero uma cidade abençoada. Eu não quero uma cidade que as pessoas cheguem e falem para nós assim, irmão Robson, eu senti um peso quando eu entrei na tua cidade.
Nós não queremos mais isso. Por isso nós temos os guerreiros de oração. E não vamos parar. Com a graça de Deus, não vamos parar. Vamos dar seguimento. Boa noite. Complementando o que o meu irmão Márcio falou, eu particularmente tenho 2 respostas de oração. Uma delas foi o ano passado, em março, e o presbítero Jair está aqui, eu acho que ele estava num dos momentos, o pastor estava aqui, o irmão Márcio. Eu fui sustentado por esse grupo em oração no sentido que, em março, a minha filha, era o momento dela ganhar a nossa primeira neta, né? E chegou e estava passando do tempo, e a gente não tinha até condições, vamos dizer, de pagar uma cesárea naquele momento. Então ela optou por esperar até o momento que fosse um parto normal. Só que chegou no dia do parto normal e eu, como pai, assim, a primeira neta, e a minha filha é tudo para mim, então eu tinha receio de muitas coisas. E nós sabíamos que quando ela fosse para o bloco lá, ela poderia estar de frente de um dos melhores médicos para isto. Mas ele tem conhecimento e experiência. Mas, assim, para tratar as mulheres é terrível. Ele judia das mulheres quando vai fazer com que o parto seja normal. E aí chegou no momento da minha filha, ele mandou entrar para o bloco, né? Eu estava aqui. Olha o meu desespero aqui. O irmão Danilo de São Miguel sabe, né? Lá quantas orações nós pedimos. Nós aqui. Entrou para o bloco lá, e ele veio e olhou o fichário da minha filha e disse assim: pô, mas tu pagou todas as consultas e agora tu não pode pagar o médico. E ela disse: não tenho condições. E aí ele virou e chamou tudo indicava que ele ia fazer aquela, como que se chama, indução do parto, que é terrível, que você sabe que muitas contam, terrível, né? Olha o meu coração aqui, o meu pensamento, a minha mente. Imagina, se acontece algo com ela, o que eu faria, irmão Jair? O que eu faria? Mas Deus é maravilhoso. Respondeu orações desse grupo e da igreja também. Porque nós não é o grupo que faz a diferença na oração. É para quem nós estamos orando. É para um Deus poderoso. Aí o médico chegou e virou para a equipe médica e diz assim: traz todos os equipamentos que nós vamos fazer uma cesárea. E aí ele fez todo o procedimento com uma cesárea, tirou a criança e virou para o pessoal da equipe e mostrou assim: vocês acreditam em milagre? E a minha filha, ouvindo, não sabia por quê. Porque a criança já tinha feito a necessidade dentro da barriga da mãe. Vê que Deus respondeu, que o médico, que ele é horrível, assim, do histórico dele, fez todo o procedimento correto. E ainda, se ela tivesse feito o parto normal, não descobriria que a nenê tinha feito as necessidades dentro da barriga da mãe. Então, Deus cuida dos detalhes. E trazendo para Rio Grande aqui, ali na Henrique Pancado, ano passado, todo mundo sabe, ficou debaixo d'água, né? E agora esse ano, aí, acho que foi esse ano, né? Nós decidimos, nesse horário da manhã, eu sei que é muito ruim para muitas pessoas, é o horário 6 horas da manhã, todos os domingos está orando. Nós decidimos, em conversas assim, fazer 7 domingos de oração. E cumprimos com 7 domingos de oração. E Deus respondeu que quem não passou ainda ali pela Henrique Pancada, pela beira da lagoa, passa. Quem não tomou um chimarrão ainda lá vai tomar um chimarrão. Não tem mais... quem faz os trabalhos para ir lá ofertar, eles fazem. Mas sempre tem uma pessoa limpando lá. E o detalhe, o trapiche bonito como é de andar lá, né? Limpa, e domingo, sábado, para finalizar, eu estava lá em casa pintando que eu estava pintando lá, eu disse para minha esposa: tem algo ali na beira da lagoa, tinha um som ao vivo, e era o Soria, aquele que ele bota, o Soria põe lá o som dele, né? E estava lá, gente, tinha palavra sendo pregada, só que antes de chegar lá, eu passei ali, e à direita tinha um círculo assim, acho que tinha 30, uma média de 30 mulheres ali. Aí eu ouvi, era louvor. E atrás dela tinha um painel.
painel com tipo de um tecido branco e dizia assim: piquenique para Jesus. Um local que ninguém andava. Um local que pessoas tinham medo de caminhar ali na arquibancada. Hoje ali, fim de semana, sábado, domingo, dias bons de sol, o pessoal vai lá desfrutar. Porque aquele lugar ali não é do demônio. Aquele lugar ali é do nosso Deus. Aquele lugar é nosso. Aquele lugar ali é para nós desfrutar. A cidade do Rio Grande é para nós desfrutar. Nós temos que clamar, sim, para que tire essa negatividade da mente do povo aqui, principalmente do nosso comércio. Eu trabalhei em comércio aí, né? Graças a Deus, Deus me deu condição depois. Tirar essa mentalidade aqui, não, aqui vai dar e muito mais ainda. Deus vai surpreender muito mais, vai responder muito mais. Não pelo grupo de oração, mas Ele vai estar usando nosso grupo para quem nós clamamos. Eu não clamo para um Deus fraco. Amém? Amém, meus irmãos. Obrigado. Então, meus irmãos, ali, no antigo Correio, ali no centro, né, que se tornou ali um elefante branco ali no centro da cidade, né, um prédio que ficou abandonado ali no centro da cidade, feio. E nós, já algumas vezes, nós fomos orar ali por aquele prédio. Né? Fomos ali orar porque nós entendemos que Deus pode fazer a mudança. Deus pode transformar lugares e coisas. E nós fomos ali, levantamos as mãos e oramos por aquele prédio. Várias vezes nós fomos ali orar. Senhor, Tu pode transformar esse lugar, Tu pode fazer, desenvolver aqui. E a nossa oração sempre foi essa, todos os domingos de manhã, meus irmãos. Deus transforma essa cidade. Deus traz desenvolvimento para essa cidade. Que essa cidade possa evoluir, possa crescer, possa ter empregos para as pessoas aqui, que as pessoas não queiram ir embora daqui, mas queiram vir para cá. E nós temos feito isso. Todos os domingos tem um grupo que faz isso. Orando ao Senhor pela cidade do Rio Grande. E tem sido bênção, meus irmãos. A gente tem, como os irmãos falaram, a gente tem orado por outros lugares também, né? Ali na antiga viação férrea, ali também a gente vai, já oramos ali também para aquele lugar, aquele espaço que está ali perdido, né? Tudo atirado. Aqui onde era o antigo tumeleiro, ali também nós já oramos ali para aquele local ali, os irmãos, que é bem ali, um espaço grande ali também, que está ali atirado também, né? Não tem nada ali acontecendo. E agora, no centro comercial, pode acontecer ali. E agora o Márcio trazendo essa notícia de que vão reformar, vão fazer um negócio lá onde era o antigo Correio, já começa a ter frutos do que é a nossa oração. E nós não estamos orando, meus irmãos, porque nós cremos que o Senhor pode transformar essa cidade. E transformar essa cidade começa com a nossa oração, com a nossa fé, buscando ao Senhor para que o Senhor transforme essa cidade, que essa cidade possa ser uma cidade em crescimento e que as igrejas dessa cidade possam estar imbuídas nisso também, em buscar ao Senhor para que essa cidade não seja a cidade do Espiritismo, mas seja a cidade do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Eu vou convidar vocês para ficarem em pé agora. Eu vou convidar aqui o nosso pastor Francisco e também o irmão Tiago, nosso evangelista Tiago, para nós levantarmos um clamor agora pela cidade do Rio Grande. Amém? Que os irmãos possam estar orando, vamos estar levantando esse clamor, orando pela cidade, pelo desenvolvimento da cidade, pelas autoridades da cidade, para que Deus levante autoridades que sejam autoridades sérias, que não sejam autoridades que venham estar trazendo corrupção para a nossa cidade. Não. Até vou falar para os irmãos, não importa o partido que esteja comandando a cidade, desde que faça a cidade crescer, desde que use o dinheiro da cidade para o desenvolvimento da cidade, meus irmãos, é Deus que está fazendo o trabalho. Amém? Então, eu vou pedir para os nossos irmãos estarem levantando esse clamor agora e vamos todos juntos estar orando ao Senhor pela cidade. Pai, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que ouve e responde a nossa oração. Obrigado porque podemos falar com o Deus vivo e poderoso, o Deus que é presente, que é real em todo o tempo. Obrigado por esta cidade que o Senhor confiou a nós, como igreja evangélica da cidade do Rio Grande, como povo comprado com o teu precioso sangue, o povo da tua aliança, o povo que proclama as boas novas de salvação. Senhor, nós não nos conformamos com este mundo,
nós não nos conformamos com a realidade desta cidade, mas nós queremos vê-la transformada para Ti a cada dia. Queremos ver uma cidade rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós oramos nesta noite, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre todas as autoridades constituídas nesta cidade. Oramos, Pai, pelo poder executivo da cidade do Rio Grande. Todos que ali trabalham, Senhor, que haja, sobretudo, temor e respeito pela Tua palavra. Que haja, Senhor, honestidade, que haja sinceridade, que hajam leis corretas, perfeitas, boas, para que o povo, Senhor, possa se jubilar na Tua presença com o crescimento e o bom andamento desta cidade. Oramos, Pai, pelo poder legislativo da cidade do Rio Grande. Ó Deus, abençoa todos os vereadores que ali trabalham. Deus abençoa aquela casa. Ó Senhor, o parlamento mais antigo deste país. Senhor, que a Tua bênção esteja, ó Senhor, marcando vidas naquele lugar. Que haja um verdadeiro compromisso, Senhor, com todos que ali se assentam para promover, fazer, criar leis, projetos e emendas. Ó Deus, que seja tudo para o bem desta cidade e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós oramos pelo judiciário, que não haja, Pai, nenhuma corrupção em nosso judiciário. Meu Deus, estende as Tuas mãos, ó Pai, sobre todo o judiciário desta cidade. Nós clamamos a Ti pelas indústrias, pelos comércios, pelas empresas, todas as empresas desta cidade, mas muito especial as empresas, comércios dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles. Ah, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama, Senhor, a Tua glória, derrama da Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, nesta cidade, para que a Tua obra possa avançar de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, Senhor, abrindo porta de trabalho nesta cidade. Abençoa todos os profissionais, sejam eles liberais ou contratados, que a Tua bênção, Senhor, esteja em cada vida. Deus, nós oramos, nós Te pedimos pelo comércio de nossa cidade. Senhor, que a Tua bênção esteja em todas as áreas do nosso comércio, seja o grande, o médio ou pequeno comércio. Que a Tua bênção, Pai, esteja sobre esta cidade, que a Tua bênção esteja sobre cada família. Senhor, nós Te pedimos nesta noite, abre os olhos daqueles que caminham na escuridão, abre os olhos daqueles que andam nas trevas. Ah, Senhor, tira a venda dos seus olhos, que eles possam contemplar a Tua glória, que eles possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Para a glória de Deus Pai, oramos por todas as famílias desta cidade, que haja paz, que haja salvação, que haja libertação. Ah, Senhor, oramos pela área de ensino, área de educação desta cidade, oramos pelas nossas universidades, mas muito especial pela nossa FURG. Deus, faz cessar todo o espírito de suicídio, todo o espírito de morte, todo o espírito de destruição. Pai, em nome de Jesus nós oramos e repreendemos todo o principado e potestade maligna, porque há poder no nome de Jesus. Oramos pelos nossos jovens, adolescentes, juniores e crianças. Que esta cidade seja marcada com a Tua presença. Senhor, que possamos ver esta cidade rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Levanta, Pai, um verdadeiro exército, exército de intercessores, exército de proclamadores da Tua palavra. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti. Oh, Jesus, nós Te adoramos nesta noite, porque
Tu és o nosso bem maior, Tu és a nossa preciosidade, em Ti confiamos, em Ti esperamos, e aqui na cidade do Rio Grande, nós determinamos a derrota e destruição de Satanás, que todo o império das trevas caiam por terra, em nome de Jesus. Senhor, todos os trabalhos nas encruzilhadas, todos os trabalhos na orla desta cidade, que não cause nenhum efeito, não cause nenhum mal a nenhum ser humano desta cidade. Nós oramos, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos esta cidade que o Senhor nos tem colocado. Obrigado pela cidade do Rio Grande, obrigado por tudo que ela representa, Pai, no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado por tudo que ela representa no nosso querido Brasil. Que a Tua graça seja sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. É o que pedimos a Ti, no nome bendito de Jesus Cristo. Aleluia. Sim, Senhor, nós continuamos na Tua santa presença, Senhor. E como Teu filho, Pai, já orou, Pai, por todos os motivos dessa cidade, nós queremos mais uma vez, Pai, declarar, Pai, que nós buscamos a um Deus que é vivo e poderoso, Senhor. Como foi, Pai, aqui ministrado em cima deste púlpito, Pai, nós não estamos buscando a um Deus que não pode nos ouvir. E que a sua mão, Pai, também não está encolhida para que não possa abençoar esta cidade. E então, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, com base, Pai, nas promessas da Tua palavra, nós queremos profetizar sobre essa cidade. Pai, que o nosso clamor, Pai, dessa noite, ó Pai, como Teus filhos têm clamado domingo pela manhã e têm, Pai, recebido respostas da Tua parte, que o Senhor nos responda nessa noite, nos responda, Pai, de uma forma favorável. Recebe a nossa oração, estende a Tua mão sobre esta cidade, Pai. Nós concordamos e profetizamos, Pai, que nenhuma empresa fechará nessa cidade, mas, Pai, que o Senhor possa, a partir desta oração, Pai, tudo aquilo que impede das empresas prosperarem, tudo aquilo, Pai, que tem impedido de novas empresas chegarem na cidade, Pai, que todo laço, todo empecilho, que toda barreira, elas caiam por terra nessa noite, que a partir deste momento, Pai, novos contratos sejam realizados, que novas portas se abram para a cidade, Pai. Sopra o vento da prosperidade, sopra o vento, Pai, da abundância sobre esta cidade, pois a Tua palavra, Pai, nos ensina que é o Senhor que pode fazer a chuva vir dos céus, é o Senhor que cerra também os céus, Pai, e que nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós cremos nas promessas, Pai, que o Senhor deixou, Pai, descritas na palavra, que se nós orarmos com fé, em nada duvidando, Pai, o Senhor fará. Então, Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos pela fé, que as barreiras que impedem, Pai, esta cidade de prosperar, a partir dessa noite, Pai, nós cremos que novas portas surgirão, desde ali do nosso porto da cidade, que não haja empecilho para o desenvolvimento do nosso porto, mas que Pai, as empresas que ali atuam, elas venham prosperar, que mais vagas de emprego possam ali surgir, Pai, as demais empresas da cidade, que, Pai, esses homens e mulheres que ali administram essas empresas, recebam sabedoria, recebam a inteligência para administrar as suas empresas, para que eles possam, Pai, assim conduzi-las na forma da prosperidade, e assim, Senhor, mais vagas de emprego possam surgir, porque nós cremos, Pai, Tu tens a chave que pode abrir esta prosperidade, Tu és a própria prosperidade, Tu és o Deus do ouro, Tu és o Deus da prata, Tu és o Deus provedor, Tu és o nosso Jeová Jiré, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que abre a porta e ninguém fecha, Tu és aquele que fecha e ninguém abre. Então, Pai, derrama sobre nós, sobre a nossa cidade, como foi orado, Pai, nós não queremos aceitar
levantar, e nós não aceitamos a decadência da nossa cidade, não aceitamos a miséria em nossa cidade, não, Pai, aceitamos, Senhor, a morte na nossa faculdade, na universidade, não aceitamos a miséria do conhecimento na nossa educação, não aceitamos, Pai, qualquer ideologia nos nossos professores, não aceitamos a decadência dos nossos alunos. Então sopra em todas as áreas, Senhor, da nossa cidade. Também, Pai, quero orar nessa noite, quero apresentar cada pai de santo, cada mãe de santo, cada feiticeiro, cada um, Pai, que é da quimbanda, da umbanda, do candomblé, da magia negra, Pai, de toda a área de feitiçaria, de espiritismo, nós apresentamos cada um deles nessa noite, e pedimos, Pai, entra em cada centro de umbanda agora, Senhor, entra em cada casa de pai de santo, e toca neles em nome de Jesus, Pai, transforma o coração destes homens, nós queremos ver eles, Pai, rendidos aos teus pés, nós queremos ver, Pai, cada centro de umbanda, fechando, Pai, abrindo um ponto da palavra, um ponto de pregação, um lugar para levar o teu evangelho, Pai, nós oramos nessa noite, para que todos aqueles que são do espiritismo, se dobrem ao teu nome, Pai, tudo é possível ao Senhor, tudo é possível para ti, Pai, tudo é possível para o Senhor. Faz nessa noite, aviva, Senhor, no meio dos anos a tua obra, que nessa noite, Pai, nós queremos ver, Pai, os pais de santo entrando pela nossa igreja, entrando, Pai, aqui pelas portas, sendo transformados. Cremos que o Senhor pode responder esta oração. Cresce o teu reino nesta cidade. Também queremos orar nessa noite pelos pastores, cada servo teu, Pai, que anuncia a tua palavra nessa cidade, que nenhum deles venha esmorecer, toda arma forjada cairá por terra, todo feitiço, Pai, que foi levantado contra os teus servos, contra pastores, contra presbíteros, contra os presidentes das igrejas, contra os obreiros, nós repreendemos agora toda a magia levantada contra a tua igreja, pois a tua palavra diz que não há encantamento contra a tua igreja, que não há, Senhor, encantamento contra os teus servos. Então, Pai, fortalece os pastores, os obreiros que pregam a tua palavra, fortalece os teus filhos, prospera os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos cada denominação agora e pedimos, Pai, que cada igreja venha prosperar, que o número de membros possam crescer, ó Pai, de salvos possam aumentar, que cada igreja fique, Pai, insuficiente de comportar os membros que surgirão, para que possam aumentar, Pai, os templos, porque nós cremos, Pai, que o Senhor pode salvar nessa cidade. Então sopra, Pai, nessa noite, sopra o vento de salvação, vento de libertação, Pai, da entrada da cidade, da direita da cidade, à esquerda da cidade, ó Pai, no término dessa cidade, aonde ela é cercada pelas águas, cerca esta cidade com os anjos poderosos, cerca essa cidade, Pai, com anjos, com espada desembainhada, para pelejar em favor, Pai, em resposta a esta oração. Assim nós oramos nessa noite, que a tua igreja possa avançar. Abre, Senhor, para nós as portas do evangelho, abençoando, Pai, os irmãos que saem para entregar os alimentos à noite, abençoando o nosso projeto Nazaré, abençoando o nosso evangelismo na Torotama, abençoando o trabalho ali, Senhor, na comunidade terapêutica Esperança, abençoa, Pai, o trabalho das igrejas, ó Pai, não somente o nosso, abre as portas, Pai, da nossa, ó Pai, da nossa igreja, abre as portas, Pai, para que nós possamos, em unidade, ganhar essa cidade para o teu reino. E, Pai, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Derrama a tua presença, derrama a tua Shekinah, a tua glória, e assim teremos certeza que teremos autoridade, que teremos o poder, Pai, para realizar tudo aquilo, Pai, que está no teu coração. Assim nós oramos nessa noite, confiando e descansando o coração, que o Senhor responderá a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Podeis sentar. Glória a Deus. Meus queridos, nós temos aqui na nossa igreja vários irmãos, né, que são empresários, que têm o seu negócio, são comerciantes, têm comércio.
E até Deus tem colocado no meu coração, irmão pastor Francisco, irmão Jair, de nós fazermos aqui na igreja um catálogo dos irmãos que são profissionais liberais. Porque muitas vezes a gente lá em casa precisa de algum serviço e a gente não sabe se tem algum irmão aqui da igreja que faz esse serviço para a gente. E às vezes a gente acaba contratando uma pessoa de fora, quando a gente poderia contratar um irmão aqui da igreja que faz esse serviço, porque a gente não conhece os irmãos que tem. Então, Deus tem colocado no meu coração de nós fazermos um catálogo, onde nós vamos colocar ali todos os irmãos que têm comércio, que têm algum prestador de serviço, e nós vamos colocar e vamos divulgar isso para os irmãos aqui na igreja, para que a gente possa estar, quando necessário, a gente precisar, nós podemos chamar um irmão para ir lá na nossa casa, fazer um trabalho, né? A gente precisa um serviço de carpintaria, um serviço de pedreiro, ou às vezes até um ar-condicionado que precisa ser arrumado. Às vezes tem alguém na igreja aqui que faz, e a gente não sabe, a gente acaba contratando uma pessoa de fora, porque a gente não conhece, né, os irmãos que têm esses negócios aqui na igreja. Então, a ideia é essa, a gente dar visibilidade para que os irmãos possam estar trabalhando aqui na igreja. Eu vou convidar agora o irmão Jair, pedir ao irmão Jair para ele falar um pouquinho do seu negócio, né? O irmão Jair é um profissional liberal aqui da nossa igreja, e para ele contar um pouquinho de como é ter o negócio, né, aqui na nossa cidade, e um pouquinho de como ele chegou até aqui e as dificuldades que enfrenta e o que Deus tem feito lá na empresa dele. Amém? Pode ficar aqui embaixo. Também. Isso aqui foi de surpresa, viu, irmãos? Não tinha nada programado. Graças e paz, tudo bem? Deus abençoe a todos. Eu vou começar lendo um versículo que está em Salmo 55, 22. Projeta para nós, Salmo 55, 22. Porque eu acho que isso aqui é o segredo de tudo. Salmo 55, 22. Salmo 55. Isso. Vamos ler todos juntos, assim diz a palavra. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Então, assim, meus irmãos, acho que o segredo de todos nós aqui que somos profissionais, alguns têm o seu trabalho, carteira assinada, mas aqueles que se arriscam a empreender e têm a incerteza do amanhã, porque depende do trabalho para ter alguma coisa, acho que esse versículo ele fala sobre isso. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Eu até vou mudar um pouquinho o roteiro, irmão Robson, porque se eu fosse contar toda a história, só de empresário são 20 anos, né? Eu ia deixar todo mundo dormindo aqui. Eu quero contar um testemunho aos irmãos. Um testemunho, porque, às vezes, e esse testemunho serve para todos nós aqui, todos nós. Porque, às vezes, nós passamos certas situações no nosso trabalho, em que a gente até questiona a Deus, será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera de mim? Por que eu estou passando por isso dentro do meu trabalho? Para os irmãos que não sabem, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de tecnologia, nós trabalhamos com criação de programas de computador, sites, aplicativos. Então, nós atendemos muitas empresas da cidade. Até um tempo, o meu escritório ficava ali no Figueiras, aqui na Quidaban, aqui perto da igreja aqui. E quando eu fui para ali, eu fiquei muito grato a Deus, porque era muito perto de tudo, era tudo. Eu tinha estacionamento, estava tudo muito cômodo, né? As coisas começaram a funcionar bem, tudo dando certo. Depois que eu já estava ali
Deus me desafiou na questão aqui de servir na igreja na parte da diretoria, que eu nunca esperava. Quando que eu ia imaginar que nos 100 anos da igreja, se a igreja quiser, talvez seja eu o presidente da igreja. Quantas pessoas têm muito mais anos de igreja deveriam estar no meu lugar? Quem sou eu na fila do pão? Não sou ninguém. Então a gente não entende as coisas que Deus vai fazendo. Então para mim estava tudo muito bom ali, muito cômodo. Até que em determinado momento nós recebemos lá a mudança de algumas empresas que foram para lá. Dentre elas algumas rádios e uma televisão, um canal daqui da cidade, aqui chamado TV Mar. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, conhecia o pessoal, tudo certo. Só que eu comecei a sofrer alguns problemas. Porque durante o dia, pelo menos no meu trabalho, eu atendo os clientes, converso com um, converso com outro. E a hora que eu tenho para realmente me concentrar e para partir para a parte de engenharia, da computação, a parte técnica, é quando não tem mais movimento na empresa, é quando eu fico sozinho. Então eu sou o tipo de empresário que chego 8 horas da manhã e vou embora quase 10 horas da noite. Porque depois que encerra às 18 horas é a hora que eu tenho para sentar e poder fazer realmente as atividades técnicas da empresa, né? Durante o horário de expediente, tu faz a atividade comercial, de conversa com um, conversa com outro, tira a dúvida de um, é reunião com um, com outro. E o que aconteceu? Com a mudança dessas empresas para lá, começaram a ter, por exemplo, quarta à noite, iam bandas de pagode lá ser entrevistadas e eu queria trabalhar e aquele tucu-tucu na minha orelha. Mas a coisa começou a piorar. Eu comecei, Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo trabalhar. Aí até que chegou a oposição do campo espiritual, porque aí deixaram de ser as bandas de música para serem realmente os programas de religiões de matriz africana. Ou seja, eu tentava trabalhar e chegaram a virar um banco que ficava na frente da minha sala, virado para mim, onde quem conduzia aquela adoração ali ficava sentado olhando para mim, me encarando. E do nada, os meus contratos começaram a cair, as minhas mensalidades começaram a baixar. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Estou sendo derrotado. Acho que daqui só o Tiago ficou sabendo disso, que nós começamos a orar junto. Eu abri meu coração e falei, Tiago, me ajuda a orar, porque estou sofrendo uma oposição ferrenha, não sei o que está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo, eu estou sofrendo uma oposição. Estava tudo tão bom, estava tudo tão certo. Mas o que nós lemos aqui? Lança sobre o Senhor o teu cuidado. Foi nesse contexto, irmãos, foi nesse contexto que a FURG, a nossa universidade, ela abriu um edital. E eu fui convidado a conversar com o diretor do Polo de Tecnologia da FURG. E nessa conversa foi feito um convite para que a minha empresa pudesse ir lá para dentro do Polo de Tecnologia. Abriu o edital, uma série de documentos, graças a Deus nós tínhamos todos os documentos, tudo certo em dia. E quando eu menos esperava, sai o resultado do edital. Daqui de Rio Grande, a única empresa que entrou foi a minha. E eu falei assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas vamos. Né? E a minha esposa sempre assim, tu é louco, gente. Tu entra em umas coisas, eu não sei como é que tu tem coragem. E realmente, irmãos, eu às vezes aceito alguns desafios, depois eu fico até pensando, Deus, por que eu fui aceitar isso? Mas fui. Me mudei. Quando eu cheguei lá, irmãos, aí eu tive uma noção de onde Deus estava me levando. Porque com 3 dias lá instalado, 3 dias, alguém bate na minha porta. Tudo bem, 2 pessoas de terno entraram. Nós somos aqui de uma agência de fomento de empresas de tecnologia. Se vocês precisar, nós temos 2 milhões de reais à disposição de vocês. Para que vocês contratem mais pessoas, adiantem os projetos e vocês vendam esse projeto mais cedo e nos paguem com o dinheiro do projeto. E naquele momento eu tive a primeira pensão assim, quando que lá no Figueiras alguém ia ir na minha porta bater e entrar e me oferecer crédito?
Aí eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Meus irmãos, para resumir, eu estava num determinado prédio, que era o da robótica. Me convidaram para ir para o outro prédio, que era o prédio do desenvolvimento mesmo, da parte de programação. A maior sala que tem lá foi colocada a minha empresa lá. E, nesse contexto, fui convidado para participar de um churrasco. 10 empresários que queriam conversar sobre algum assunto. Eu caí até de paraquedas, porque quem me levou foi um radialista da cidade, que é muito meu amigo, que é o Marcão da Oceano. E era para um churrasco para empresas da construção civil, nem era o meu ramo. Mas me levaram. E lá esses empresários estavam conversando sobre o que eles podiam fazer para mexer um pouco com a cidade, porque a cidade está muito parada, muitas empresas estão indo para fora. E decidiram criar uma iniciativa de empresários para fazer algo pela cidade, se juntar, para mover o poder público. E pediram para me ouvir, eu dei uma palavra lá, o pessoal, não, a gente quer que tu tenha junto. Eu sei, mas eu nem sou, não. Passou alguns dias, quando me colocaram num grupo. Quando me colocaram num grupo, comissão organizadora, Unidos por Rio Grande. Aí eu cheguei assim, gente, vocês têm certeza que vocês querem colocar aqui? Assim, tu não é o Marcão do Oceano? Eu falei, não sou, é engano. Pode me tirar. Não, mas fica. Tens o contato? E eu fui ficando. Hoje, essa iniciativa Unidos por Rio Grande, que é um conjunto de empresários, são mais de 200 empresários. Eu estou na frente, cuidando dos negócios de empresas entre empresas, na frente B2B. Até consegui levar o Clodoaldo na última feira. E isso nos levou a ter contato com o poder público. E eu estou indo, irmãos, em lugares que eu nunca sonhava que eu ia ir. Por exemplo, tem agora essa agência francesa que colocou aqui praticamente R$500 bilhão nos cofres da prefeitura. O projeto das ruas que serão contempladas por esse dinheiro foi apresentado por um grupo de meia dúzia de pessoas. Quem era o único perdido que estava lá? Eu. Estava lá, sendo o primeiro a ter acesso aos projetos da prefeitura, poder opinar, dar opinião. Então, eu comecei, depois de muito tempo, a entender por que Deus permitiu que eu passasse aquilo ali atrás. Hoje eu converso com pessoas que até 2 meses atrás eu nunca sonhei. Eu conversar com vereadores, secretários do município, prefeito, deputados. Hoje tinha um almoço com Jorge Gerdau. Quem sou eu na fila do pão, gente? Não sou ninguém. Mas Deus está me levando em lugares onde pessoas que são infinitamente muito mais abastadas do que eu, sentam comigo para tomar um café e começam a abrir o coração. E ali eu posso falar de Jesus para pessoas que talvez fossem inacessíveis para quase ninguém. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer? Esse testemunho aqui que eu estou contando, e eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer, não sei onde Deus quer me levar ou por que eu estou ali, sei, para levar a palavra. Nós sempre onde estamos, onde Deus nos leva, é para que a palavra seja levada. Mas uma coisa... Amém. Todos os lugares onde eu vou, eu digo que eu sou o presidente da Igreja Batista Canalete. E, meus irmãos, eu vejo o seguinte. Eu vejo que, às vezes, nós vamos passar por certos problemas na nossa vida profissional. Às vezes, realmente a gente pode passar por alguns apertos, como eu passei. E vou dizer que ainda estou, digamos assim, na fase final de me livrar do aperto, mas foi difícil. Financeiramente, assim, uma onda de cliente não pagando, porque quanto mais a cidade perde um movimento, menos as empresas me pagam. Então, é uma coisa meio que consequente. Mas Deus sustentou, assim como sustentou na pandemia, assim como sustentou na enchente. E o que nós vemos? Nós vemos, irmãos, como a nossa cidade é carente de pessoas que estejam no meio dessas pessoas que são consideradas líderes e que tenham uma palavra de Deus para levar. Porque ali, o que domina ali, né, o que domina ali é a maçonaria. Pura e simplesmente isso.
Mas, às vezes, nós não entendemos. Mas Deus sabe onde Ele coloca uma brasinha ali, para de repente começar a incendiar outras brasas que estão lá. E eu gostaria, irmãos, de finalizar esse pequeno relato, esse pequeno testemunho, dizendo o seguinte: hoje, não sei como, mas desde que Deus me levou para a FURG, hoje eu sou consultor do Sebrae. A minha empresa é a única da cidade credenciada no Sebrae para dar consultoria no estado inteiro. Eu sou mentor de 5 startups, tenho mais de 80 alunos debaixo da minha orientação. Eu nunca imaginava o que eu podia ajudar estando onde eu estava. Deus permitiu que eu passasse o que eu passei para me levar num lugar onde hoje eu estou sendo muito abençoado por Deus. Estou sendo muito abençoado e sou muito grato a Deus. E uma coisa eu sei, que eu tendo acesso como eu estou tendo hoje, à FURG, às suas dependências, à universidade, a tudo lá, eu tenho certeza absoluta, que Deus vai abrir as portas para a Igreja Batista entrar lá dentro e fazer muitas coisas lá dentro. Porque às vezes Deus leva 1, e aí Deus leva 2, e aí Deus leva 3, e Deus leva 5. E eu tenho certeza disso, irmãos. É uma tristeza quando a gente vê jovens acabando com a sua vida. E vou dizer, tem mais suicídio que não aparece na imprensa, mas que lá a gente fica sabendo. E a universidade está perdida, não sabe o que fazer. Talvez seja a hora de nós chegarmos lá, sentar com a reitora e dizer o seguinte: olha, aquilo que vocês não sabem como resolver, deixa com a gente. Deixa com a gente que nós temos uma palavra para esses alunos. Nós temos uma solução para essas almas que estão vazias e estão precisando de uma palavra que mude, que vire chaves dentro de corações. Eu nunca imaginava, irmãos, que Deus ia fazer isso. E não sei o que Deus vai fazer amanhã. Agora eu tenho certeza que aquilo que Ele está fazendo comigo, Ele vai fazer contigo também. Se você lançar sobre Deus o teu cuidado, Ele vai te levar em lugares que tu nunca imaginou ir. Mas seja onde for este lugar, é para que abra uma oportunidade para que a palavra seja pregada, para que pessoas conheçam a Jesus e que elas possam se render. Orem por mim, irmãos. Estou num lugar onde não é fácil estar. Diga, Elias. Amém. Ei. Não vou contar spoiler, né, pastor Francisco? Deixa assim, né? Não vou contar spoiler. Por enquanto. Fala, Roberto. Sim. Eu consigo o contato da reitora. Se eu consigo. Pensa.
não ia falar nada hoje, não era eu. Quem ia falar aqui deu WO no irmão aqui. Aí chegou assim, Jair, tu pode falar um pouquinho? Eu falei, falo. Deus sabe, meus irmãos. Deus sabe, né? Não tinha nada preparado para falar para os irmãos aqui, apenas relatar o que eu estou passando. E eu creio que Deus sabe o porquê que Ele me colocou lá. Deus sabe quem que Ele atingir ou quantos Ele quer atingir, né? Nós sempre temos que entender que onde nós estamos, nós somos mensageiros do reino, né? Antes de ser empresário, nós somos crentes, né? Eu gosto de uma palavra do Luiz Hermínio, que ele sempre diz assim, ó, tu não é ele diz assim, ó, tu não é um crente empresário. Aliás, tu não é um empresário crente. Tu é um crente que Deus deixou ser empresário, para usar a empresa para atingir alguma coisa. Tudo que nós somos primeiro servos de Deus. Depois, tudo que nós somos é aquilo que Deus colocou em nós, o talento, a profissão que Deus colocou em nós, para que isso sirva de alguma forma para a propagação do reino de Deus. E eu espero que seja o primeiro passo, mas que Deus nos abra muitas portas dentro daquela universidade. E que sejam portas que não se fechem mais. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Vou falar até um pouquinho longe do microfone aqui, porque isso aqui está passando ao vivo, né? Não, e eu vou dizer uma coisa. Nunca fui tão bem tratado na minha vida. Mesmo todo mundo sabendo das minhas posições, das minhas publicações, e o que eu escuto assim, eu respeito o que tu fala. Porque o que tu fala faz sentido. Da forma como tu fala, as coisas fazem sentido. E a gente sabe que não é a nossa oratória, não é a nossa capacidade. É que existe um espírito dentro de nós que coloca a palavra certa, na hora certa, na medida certa. Então eu acho que com o tempo Deus vai fazer muita coisa naquele lugar. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigado, irmão Jair. Meus irmãos, quando Deus dirige as coisas, né, a gente só tem que agradecer ao Senhor, que realmente a gente não tinha programado, e está surgindo então aqui, irmão Jair, um novo projeto aí, né, de evangelização da FURG. Olha aí, quem sabe os homens de coragem vão estar juntos nessa aí, né, vamos juntos evangelizar a FURG. E a gente precisa mesmo, né? Porque nós temos visto tantas coisas acontecendo nas universidades do país afora, né? No nosso país afora, as universidades viraram um antro de coisas muito ruins. E se a gente puder fazer esse trabalho de levar o evangelho lá, né? De várias formas, né? Como os irmãos estão falando, como o Roberto falou, levar as Bíblias, talvez fazer lá dentro um evento, não sei, algumas coisas assim. Realmente é bênção do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu vou agora convidar alguns irmãos que eu sei que têm negócios para virem aqui na frente, e nós vamos orar pelos negócios dos irmãos, tá bem? O irmão Roberto pode vir. O irmão Roberto é o nosso empresário aqui, dono de uma empresa de ônibus, né? O irmão Jair também vem. Os irmãos ali que têm empresa de segurança, o nosso querido aqui, o Márcio também. O Elias, que tem ali o seu comércio, vem aqui, nós vamos orar, vamos levantar um clamor aqui. E esses irmãos estão representando aqui todos os irmãos da igreja que têm algum negócio, alguma empresa, algum projeto. E o nosso objetivo nessa noite era esse, era levantar um clamor para que Deus esteja abençoando os irmãos, né? E depois desse maravilhoso testemunho aqui do irmão Jair, eu acho que a gente só tem mais a agradecer ao Senhor, né? Porque o Senhor já está fazendo coisas que muitas vezes a gente nem sabe. Mas a nossa ideia era essa nessa noite. Era a gente juntos aqui levantarmos um clamor para que Deus venha estar abençoando a vida dos nossos irmãos e assim abençoando as nossas vidas, porque quando os nossos irmãos são abençoados, nós também somos abençoados. Amém? Mais alguém tem algum dos irmãos aqui tem algum empreendimento? Então vem, vamos orar por vocês. Os irmãos têm empresa ali de construção civil, né, de reformas. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos estar orando por esses irmãos nessa noite. Levanta suas mãos para cá, meus irmãos, vamos orar por eles, para que Deus esteja
abençoando a vida deles. Pai amado, nessa noite nós queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, esses nossos irmãos aqui. Nós sabemos o quanto, Pai, é difícil, Pai amado, manter uma empresa, o quanto é difícil, Pai amado, ter ali empregados, funcionários, Pai. Nós sabemos o quanto neste país isto é difícil, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós queremos aqui, Pai, declarar, Pai, a Tua vitória na vida de cada um desses irmãos, nos negócios deles, Pai, que eles possam tomar decisões corretas, que eles possam ser direcionados por Ti em cada decisão que eles precisam tomar ali na sua empresa, no seu negócio, no seu dia a dia, no tratamento com as pessoas. Oh, Pai amado, nós queremos, Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha estar colocando na mente deles, Pai, como eles precisam agir. Oh, Pai, nós queremos, Pai amado, que as Tuas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um deles, nos seus negócios, Pai, que eles possam receber cada vez mais, Pai, cada vez mais abre portas para que eles possam crescer, Senhor, se for esta assim a Tua vontade, em nome de Jesus. E aqueles que já têm, Pai, a empresa consolidada, que Tu possas, Pai, manter ali, Pai, manter essas empresas, Pai, em funcionamento, que elas possam ter, Pai amado, um faturamento que seja abençoado por Ti, que elas possam ter clientes, Pai, que sejam abençoados por Ti, em nome de Jesus. Nessa noite nós levantemos este clamor, Pai, e todos os irmãos aqui da nossa igreja que hoje não estão aqui, mas que também têm um negócio, mas que também são irmãos que têm empreendido na cidade do Rio Grande, Pai amado, que eles venham ser abençoados tremendamente por Ti, aqueles irmãos que têm comércio, Senhor, oh Pai, que as suas lojas, que os seus estabelecimentos possam receber muitos clientes para a honra e glória do Teu nome, e que eles possam vir a crescer, Senhor, e que o comércio da cidade de Rio Grande não morra, em nome de Jesus. Nós temos orado, nós temos clamado, temos Te buscado, Senhor, por esta cidade, para que o comércio cresça, para que a cidade se desenvolva, e assim cada um dos negócios aqui dos nossos irmãos esteja crescendo para a honra e glória do Teu nome, e que principalmente, Senhor, esses negócios aqui representados possam, Pai amado, ser porta para levar a Tua palavra para as pessoas, Pai amado, que venham se envolver com eles, em nome de Jesus, que eles possam ver algo diferente na vida deles, no modo de tratar, no modo de fazer um contrato, oh Pai, na palavra deles, Pai, possam ser palavras de cristão realmente, possam ser palavras confiáveis, que as pessoas venham a confiar neles, Pai, porque eles são filhos de Jesus. Em nome do Senhor nós oramos nessa noite e entregamos nas Tuas mãos, Pai. Muito obrigado por esses momentos gostosos que nós podemos passar aqui na Tua presença, ouvindo, Pai, das maravilhas que Tu tem feito, Te louvando, adorando o Teu nome e levantando este clamor a Ti nessa noite. Clamamos a Ti, Senhor, porque precisamos de Ti todos os dias da nossa vida. Unge cada empresário, cada irmão, cada negócio aqui, Pai, unge para a honra e glória do Teu nome. Tu sabes o que cada um enfrenta, e nessa noite nós declaramos a Tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Eu vou convidar os irmãos do louvor a vir aqui, nós vamos cantar mais um louvor para nós encerrarmos. Amém. E eu quero desde já agradecer a todos os irmãos. Dudu, consegue colocar ali para nós a agenda? Dudu, coloca a agenda para nós ali, por favor. Meus irmãos, esse mês nós estivemos lá no Povo Novo, num culto lá, um culto muito bom, abençoado. Foi uma bênção nós estarmos lá com os irmãos do Povo Novo. E nós já fomos na congregação da São Miguel este ano, mas nós recebemos um convite para no mês que vem nós estarmos indo na São Miguel mais uma vez esse ano. Então nós aceitamos o convite de estarmos lá, e nós vamos estar lá, a princípio será dia 10 de outubro lá em cima. Os homens de coragem vão estar lá na congregação da São Miguel, levando palavra, louvor, testemunho. Nós vamos estar lá com os irmãos. Nós recebemos esse convite dos irmãos lá. Continuamos com as nossas visitas ao Projeto Esperança, todas as quartas-feiras, que tem sido bênção também. Continuamos com o nosso projeto dos embaixadores do Rei, que também tem sido bênção. E no próximo mês, dia 30, nós estaremos aqui mais uma vez com o nosso 10º encontro esse ano já dos nossos homens de coragem. E convide mais um irmão para estar aqui conosco. Amém?